Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo de planos do curso de Geometria Analítica, e neste vídeo vamos falar de um exercício que envolve planos e retas. O exercício diz o seguinte: determinar uma equação da reta S que passa pela origem do sistema de coordenadas, é paralela ao plano π de equação 3x menos y menos 2 igual a zero e intercepta a reta R de equação x menos 1 igual a y mais 2 sobre 3 igual a z. Então, reparem que esse exercício, a finalidade dele é determinar a equação da reta S, portanto, determinar a equação de uma reta, e ele dá vários dados. E eu destaquei no enunciado 3 cores distintas, porque ele dá 3 informações que precisam ser trabalhadas de forma independente. Primeiro, a reta S passa pela origem das coordenadas. Então, a primeira informação que eu vou colher, que eu vou chamar de informação I, a reta S passa pelo ponto que eu vou chamar A origem do sistema de coordenadas, que é o ponto 0, 0, 0, tá? E ele pede para determinar a equação da reta S. Então, não fornece o vetor diretor. É exatamente isso que nós vamos ter que descobrir. Então, eu vou chamar esse vetor diretor de ABC. Bom, aí, na segunda informação, que ele deu aqui em lilás, ele diz que a reta S é paralela ao plano π. Então, a segunda informação diz que S é paralela ao plano π, e o plano π tem a equação 3x menos y menos 2 igual a zero. Quando é que uma reta é paralela a um plano? Então, R é paralela a um plano se e só se o vetor diretor da reta é perpendicular ao vetor normal do plano. Ora, mas quem é o vetor normal do plano aqui? Vamos escrever aqui do lado. O vetor normal desse plano são as coordenadas de x, y e z na equação geral. Então, fica 3 menos 1. O z não tem, portanto, é zero. E aí, voltamos, então, ao nosso problema original. S é paralela a π, se e só se o vetor diretor da reta S é perpendicular ao vetor normal. Se e só se o produto escalar deles for zero. Ora, o vetor diretor da reta S eu chamei de ABC. E o vetor normal do plano, acabamos de encontrar, 3 menos 1 e 0. E isso tem que ser zero, mas isso só vai ser zero se vamos fazer o produto escalar, 3A B vezes menos 1 menos B, C vezes 0 dá 0. Então, isso tem que ser 0. Se só se B foi igual a 3A. E com isso, nós já encontramos uma relação de B em função de A. Logo, nós podemos escrever já o resultado parcial aqui do vetor diretor da reta S como sendo o vetor A é A, B é 3A, e C não temos nenhuma informação, escrevemos C. E com isso finalizamos, então, o segundo dado fornecido pelo exercício. Ainda não analisamos o terceiro dado. Agora vamos trabalhar o último dado do exercício, que diz que a reta S cruza a reta R de equações simétricas x menos 1 igual a y mais 2 sobre 3, que é igual a z. Bom, e aí, novamente, vamos extrair dados dessa reta R. Então, a reta R, nós precisamos de um ponto, que eu vou chamar de B, e um vetor diretor, que eu vou chamar de VR. Vamos ao vetor diretor. O vetor diretor é dos denominadores dessa equação simétrica aqui. Então, 1, 3 e aqui 1 também. Então, o vetor diretor VR é 1, 3 e 1. O ponto B, lembrando da equação geral, x menos x0 sobre A,
igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Então, essa é a forma geral das equações simétricas. E então vamos escolher o ponto B, um ponto x0, y0, z0. Então, x0 vamos escolher como sendo 1, o y0 é menos 2 e o z0 aqui é 0. Então, para a reta R, nós já temos um ponto e um vetor diretor. E, como foi dito anteriormente, S cruza a reta R se e só se R e S são concorrentes. É a definição de serem concorrentes, né? Se e só se R e S são coplanares. E aí, novamente, assim como no vídeo sobre retas, o vídeo, se eu não me engano, número 20, eu expliquei lá. Vamos lembrar rapidinho o que significa R e S serem coplanares. Então, eu tenho aqui um plano π e tenho aqui as duas retas, a reta R e a reta S. A reta R tem vetor diretor VR e a reta S tem vetor diretor VS. A reta R, aqui tem um ponto B, que eu achei ali em cima, e a reta S tem um ponto que eu chamei aqui de A, que é a origem do sistema. Já, ok. Com esses dois pontos, eu posso formar o vetor AB. E aí tem um resultado que diz o seguinte, que R e S são coplanares se e só se esses três vetores, VR, VS e AB, são coplanares. São coplanares. Se e só se os três vetores são linearmente dependentes. Se e só se o produto misto deles for zero. Então, é esse dado que nós vamos agora trabalhar para tentar extrair uma relação entre as coordenadas ABC do vetor diretor da reta S, que é o vetor diretor que nós queremos encontrar. Então, vamos calcular agora o produto misto. Então, o produto misto VR, VS, AB vai ser o determinante. A primeira linha é o vetor VR, que a gente achou aqui em cima, 1, 3, 1. O vetor VS, lembrando que agora o vetor VS que nós vamos usar está aqui, é A, 3A e C. A, 3A e C. E o vetor AB, que nós não encontramos, mas o AB é bem simples, porque o A é a origem do sistema de coordenadas, portanto, é o vetor 0, 0, 0. Então, AB é B menos A. Então, como o vetor A como o ponto A é a origem dos sistemas, então, AB vai ser 1 menos 2, 0. Ok? Bom, e aí vamos calcular esse produto misto. Esse produto misto tem que ser igual a 0, se só se. Então, vamos lá calcular. Aqui dá 0, primeira linha. Depois, 3C vezes 1 dá 3C. 1 vezes A vezes menos 2 dá menos 2A. E, agora, sentido contrário, menos 3A, menos 2C, troco o sinal, mais 2C, e 0. E isso a gente sabe que tem que ser 0. Então, se só se, agora nós temos 3A mais... 3C mais 2C dá 5C. E menos 2A menos 3A menos 5A igual a 0.
Se só se. Agora divido tudo por 5 e eu tenho que C igual a A. Né? E aqui eu tenho a minha relação de C igual a A. Agora eu vou substituir isso no vetor diretor da reta S. Então, substituindo em VS, temos, então, VS vai ser o vetor, no lugar do A é o próprio A, no lugar do B, lembrando que B é 3A, e C, nós acabamos de encontrar, é A. Mas isso é, se eu colocar o A multiplicando do lado de fora, é igual a A que multiplica o vetor 1, 3, 1. Então, significa que eu posso escolher para vetor diretor da reta S qualquer vetor que seja múltiplo do vetor 1, 3, 1. Então, a equação da reta S, que passa pelo ponto A, que é o ponto, que é a origem do sistema de coordenadas, e tem vetor diretor, um vetor diretor, né? Vamos escolher o A igual a 1, 1, 3, 1. Né? Será. Então, vamos escrever as equações simétricas, ou desculpa, paramétricas, x igual a 0 mais t, y igual a 0 mais 3t, então 3t, e z igual a 0 mais t, então t. Okay? Então, essa é uma equação da reta S, tá? Que passa pela origem dos sistemas de coordenadas, é paralela ao plano π e intercepta a reta R. Então, notem bem, nós encontramos a equação, nós tínhamos como dado inicial o ponto A, que é o 0, 0, 0, e não sabíamos quem era o vetor diretor. Né? E aí fomos trabalhar, para isso nós tínhamos mais dois dados. O dado de que a reta é paralela ao plano, nós trabalhamos isso de forma independente, encontramos uma relação entre B e A, e depois trabalhamos de forma independente o fato de que a reta S intercepta a reta R. E aí encontramos uma relação entre C e A. E com isso, achamos, então, um vetor diretor para essa reta S. E com esse vetor diretor escolhido, nós escrevemos a equação, uma equação, para essa reta S do exercício. Tá? Então, notem bem, é um exercício feito por etapas, resolvido por etapas. Então, inicialmente, se você não separar isso em etapas, ele parece bastante difícil, porque você tem muita informação no exercício. Então, sempre a abordagem que você deve escolher é separar todos os dados do exercício e trabalhar cada um deles de forma independente, se possível. Bom, o exercício fica por aqui, até o próximo vídeo.